Obrigado a todos os irmãos do Fé e Amor, a nossa gratidão por nos acolher aqui mais uma noite de trabalho, né? Com um tema tão profundo, né? A gente, quando observa a passagem de João Batista, que está em Mateus, né, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 3, parece, assim, algo bem comum, né? Mas quando nós vamos olhar a essência e a profundidade, né, daquilo que João fala em poucas palavras, a gente vai percebendo realmente, né, que existem várias implicações da fala de João nas nossas vidas, né? É claro que falar de João, que é uma figura ímpar do Evangelho de Jesus, né? Até porque João Batista foi o precursor ali da obra de divulgação do Evangelho. E ali há uma colocação muito importante feita pelo próprio Jesus, né? Que a gente vê a importância do caráter de João, da sua missão, quando Jesus nos fala que dos nascidos de mulher, João foi o maior deles, né? Então, só para a gente dimensionar também o tamanho da envergadura desse espírito que era João Batista, né? Não era qualquer espírito, até porque a gente sabe que João Batista era a reencarnação de Elias, né? E isso está muito claro em várias passagens do Evangelho. Então, Elias já era profeta, então, só para a gente ter um pouco da dimensão realmente, né, do caráter, da missão que esse espírito teve como Elias e depois como João Batista, né? É claro que num estudo dessa natureza, até para que nós compreendêssemos melhor, nós teríamos que entrar também no aspecto histórico, social, econômico da época dos personagens, né? Mas isso não é possível aqui, até pelo tempo que nós temos. Então, dentro da explanação, em alguns momentos a gente vai recorrer a esses aspectos, né, para que possa nos facilitar a compreensão, mas nós vamos, principalmente na noite de hoje, nos focar nos aspectos morais dessa passagem, né? Como bem foi dito aí pela Elô no início, o que clama a nossa consciência quando a gente lê essa passagem de João? Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar rapidamente a nossa tela, para que a gente possa trazer alguns pontos de referência para o nosso diálogo da noite. Então, nós vamos entender primeiro, né? Deixa eu ver por que está travando aqui, mas vamos lá. Que segundo o evangelista Mateus, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo algumas palavrinhas chaves aqui para a gente compreender essa passagem. A primeira delas é arrependei-vos. Então, a gente tem que entender o porquê do contexto do arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, né, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, outros dois pontos também que nos chamam a atenção aqui nessa passagem de Mateus. É a voz que clama do deserto, nós precisamos entender que deserto é esse. Para muitos de nós, o deserto é uma região geográfica, né? Embora a gente perceba muito claramente, né, que João realmente pregava no deserto da Judéia. Mas essa fala aqui não significa o deserto geográfico, né, a região que a gente conhece. Tem um outro contexto. E o segundo item também que nos chama atenção nessa passagem aqui é o final dela. Endireitai as suas veredas. Então, a essência da moral, realmente, que João traz, a gente consegue absorver isso a partir desses três aspectos
relatados aqui no Evangelho de Mateus. E ainda, complementando essa passagem, há uma outra coisa também, né, que a gente pode trazer para ilustrar, até a título de complementar o entendimento. E eu, em verdade, vos batizo com água, né? E aqui, realmente, a gente tem que entender o significado desse batismo, né? Para os judeus, né, o batismo já era um ritual muito comum, embora a gente encontre a palavra batismo no grego, baptizo, e baptizo significa imergir. Então, na verdade, esse ritual que João realizava, né, ali, para que as pessoas pudessem se arrepender, na verdade, era uma simbologia que significava, né, a ideia de purificação. E aqui é importante ressaltar, né, que João tinha que passar por isso. Estava ali, né, no caminho dele, na missão espiritual dele, pregar através desse ritual judeu, para que as pessoas pudessem compreender e se arrepender, né, dos seus pecados, das suas angústias. E aqui, realmente, né, é importante a gente ressaltar que João vai batizar o próprio Cristo, né? E aí a gente vai ver que na própria passagem de Mateus, né, ele já espera a passagem do Cristo, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então aqui a gente percebe o caráter precursor que João tinha, e é muitas vezes como um ciclo, né? João precisaria fechar o ciclo que ele vivia com o batismo de Jesus, para que o Cristo ali iniciasse o seu ciclo junto a toda a humanidade. Pela cronologia do Evangelho, é mais ou menos que a gente pode depreender dessa ideia. E aí ele já anuncia a chegada de Jesus, né? Não sou digno de lavar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, aqui também a gente vê o próprio evangelista recorrendo também a uma simbologia, que, no fundo, tem uma explicação muito lógica dentro da doutrina espírita. Há de se ressaltar o seguinte, né? A gente vê os filmes, e às vezes a gente vê até algumas pregações, na própria literatura, algumas interpretações que nos falam que quando Jesus foi batizado por João, houve uma voz que ecoou do céu, né, e uma pomba também surge. Agora, é interessante ressaltar que essa descrição, ela só ocorre no Evangelho de Marcos, tá? O único evangelista que cita a pomba e a voz ecoando do céu é o evangelista Marcos. Os demais evangelistas, eles não citam essa parte. E ali a gente vai entender, né, que é um fenômeno perfeitamente compreensível do ponto de vista espírita, né, porque aí a gente vai se utilizar da questão da própria mediunidade de efeitos físicos ali. Então, a voz que ecoava do céu e a própria imagem da pomba, que é relatada pelo evangelista Marcos, ela é proveniente de uma manifestação de efeitos físicos, o que é perfeitamente compreensível do ponto de vista mediúnico. Daí, né, nós encontrarmos, né, uma compreensão lógica para a possibilidade daquilo que aconteceu. Então, só para a gente ressaltar esses aspectos aqui na questão da nossa compreensão. Bom, mas João Batista era uma figura extremamente peculiar. Nós vamos encontrar no capítulo 2 do livro Boa Nova, né, pela narração do espírito Humberto de Campos, um pouco, né, de como se caracterizava o próprio João, né, vestido de peles, alimentando-se de mel selvagem, né, mas um espírito extremamente vigoroso na sua pregação. E aí a gente vai observar, né, que ele esclarecia com muita energia. João,
era um exemplo muito vivo da fé. De fato, João pregava com tanta intensidade porque ele acreditava em cada palavra que ele dizia. Daí essa energia toda que nós vamos ver aqui na descrição do próprio Humberto de Campos, a tal ponto, né, que ele se deixa degolar em testemunho à verdade, mas ele não se arrepende em nenhum momento daquilo que fez, daquilo que pregou, daquilo que anunciou. E ainda, né, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Então, há um divisor histórico, espiritual, no momento em que João batiza Jesus, né, porque ele dá o fim ao seu ciclo para que Jesus, de fato, possa continuar a sua missão. Né? O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. E é bom a gente ressaltar, né, que João representa um grande alicerce da fé. Mais tarde, né, numa outra passagem evangélica, que possivelmente vai ser discutida aqui num outro momento, quando nós vemos a transfiguração no Monte Tabor, né, em que Jesus sobe com 2 apóstolos, e lá ele sai e há um fenômeno de materialização, onde ele se encontra com Moisés e com Elias. Tamanha era, né, o grau de amizade, o grau de consideração que esses espíritos tinham entre si. Então, se nós olharmos realmente, né, a vinda de João, a figura muito simples e quase despercebida, né, por todos nós que muitas vezes estudamos o Evangelho, né, nós vamos perceber que realmente João foi uma pedra desse alicerce da missão que o Cristo teria que realizar depois. E nós vamos encontrar também, no mesmo capítulo, né, a característica marcante de João. João era a verdade. Como profeta, nós vamos lá ver em a Gênese, né, que toda revelação, ela tem na sua essência o caráter de ser verdadeira. E João realmente tinha essa característica, né? Já havia sido profeta numa encarnação anterior. E como João Batista, ele também não veio fazer um papel menor. Ele também teve um caráter de revelação, de preparação da humanidade para que pudessem receber, né, o mestre. Então, o caráter de João nesse aspecto também foi um caráter de revelação, né? Uma vez que as pessoas precisariam se preparar para ouvir sobre o reino dos céus. E João falava basicamente sobre a preparação que todos nós, né? E aí eu vou colocar nós no contexto, porque nós consideramos que os espíritos encarnados, e nós poderíamos estar lá encarnados também. Daí usar o pronome nós, né? Porque poderíamos estar. Então, ele falava dessas possibilidades de preparação para que todos pudessem despertar para que esse reino dos céus ele pudesse ser implantado na terra. Daí esse caráter de verdade e as suas pregações, na essência, traziam, né, um pedido, uma sensibilização ao aperfeiçoamento, né, ao dilaceramento da questão da mágoa, e muitas vezes João se deixou levar pelos sacrifícios extremos. Praticamente ele abdicou, né, de uma vida social. Por um longo período, ele passa a viver no deserto, e ali ele tem costumes muito simples, muito rudimentares, o que dá aí ao nosso entendimento, né, a essência de que era um espírito que estava muito mais no mundo espiritual do que propriamente no mundo físico. Ele tinha uma conexão muito grande com o mundo espiritual, até pelo caráter de revelação e da missão que ele trazia consigo. E ele foi o grande missionário, né? Um espírito para receber a missão de ser um precursor do Cristo na Terra, não é para qualquer um.
né? Então, ele vem preparar, e ele tinha condições morais de fazer isso de forma muito tranquila, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora de suas obras e a missão de que se dizia portador. João tinha essa consciência. Então, realmente, ele estava plenamente desperto para o papel que ele havia que desempenhar realmente na preparação das ovelhas, né, para que o Cristo pudesse fazer todo o seu trabalho de despertamento, né. João tinha um caráter muito forte, muitas vezes, né, as suas pregações pareciam um pouco agressivas, mas isso era uma característica daquele espírito, que tinha na essência uma força, uma fé viva muito grande, capaz de empreender, né, e até de magnetizar as pessoas que ouviam as suas pregações. E por que a gente fala isso, né? Para que a gente possa entender, de fato, o que significa os clamores da consciência, nós precisamos visualizar, de fato, né, o que significa a mensagem de João, né, trazida aí por esse espírito que teve uma missão muito importante entre todos nós, né, e conforme é registrado até pelos nossos evangelistas. Bom, João foi a voz clamante do deserto. Então, aqui é um ponto. O que nós entendemos como deserto? Eu já disse anteriormente, não era região geográfica apenas. Então, a gente tem que depreender um pouco essa imagem, né, a respeito do deserto, no sentido daquilo que João pregava. Sua característica essencial representava um símbolo da verdade, e o maior de todos. Então, são pontos essenciais para a gente entender, de fato, né, o que significava essa missão de João. Por que ele se auto-intitulava a voz clamante do deserto? Então, a gente precisa entender o texto evangélico, e aí nós vamos ter aqui alguns elementos, né? Bom, primeiro, o que significa deserto no sentido da pregação, né? Significa a consciência árida do indivíduo. Então, nós podemos dizer que a nossa consciência, muitas vezes, é um deserto, pelo estado de aridez, pelo estado de imperfeições que nós carregamos consigo, né? Como nos fala muitas vezes a parábola do semeador, as sementes, elas estão plantadas na nossa consciência, mas muitas vezes elas não vão encontrar o solo adequado. Então, a voz clamante do deserto, na essência, significa o clamor para que o deserto seja despertado, para que nós possamos, então, nos abrir a receber essas claridades espirituais que chegam do mundo espiritual todos os dias, mas que quando essas claridades encontram a aridez da nossa alma, a aridez da nossa consciência, a semente acaba não germinando. Então, o que João Batista representa nesse contexto? Todos aqueles que estão empenhados pela luta da reeducação espiritual, sob o império da lei de causa e efeito. Até porque, se nós analisarmos a situação, João Batista vai morrer degolado, né? Num processo que nós sabemos de aplicação da lei de causa e efeito. Porque enquanto Elias, ele havia decapitado uma série de pessoas no Monte Baal. Então, ali, apesar desse grande espírito que era João Batista, ele não era um espírito puro. Ele ainda estava também nos seus processos de melhora, né, e de quitação com a própria justiça divina. Então, ali ainda havia uma situação de resgate que aquele espírito haveria de passar. Então, por isso,
um processo de reeducação espiritual sob o império da lei de causa e efeito. Então, todos nós, né, só alcançaremos a felicidade num estágio maior quando estivermos quites com a nossa consciência, né? E para estarmos quites com a nossa consciência, ela não pode ser um deserto, né? Porque senão ela vai continuar encontrando a mensagem do Cristo, mas ali ela não vai ter condições de germinar, de se propagar, né? E aqui a gente tem uma outra passagem que vai falar, de fato, né, da questão da reencarnação, que está ligada diretamente com a questão da lei de causa e efeito. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Diferentemente de João, Jesus também padeceu, mas não tinha ali um processo de reparação, né, pela lei de causa e efeito. E aí nós vamos avançando aqui. A bandeira de João, estimular a multidão a arrepender-se, porque esta é a base de toda a nossa melhoria espiritual. Então, né, eu não posso mudar a consciência do outro. Muitas vezes, quando a gente trabalha educação, alguns colegas nossos escrevem lá nos objetivos, né, conscientizar o estudante a ter uma determinada postura. Mas nós indagamos, como é que nós conscientizamos alguém? Se a consciência é um ente individual. Então, nós não conscientizamos, mas nós estimulamos, nós sensibilizamos as pessoas à mudança. Então, esse era o papel de João, né? Era sensibilizar toda uma multidão que estava muito distante ainda dos valores espirituais, embora, né, diante de tantos sofrimentos e de tantas lutas, para que pudessem despertar ao apelo que o Cristo traria. Então, ali há um trabalho educativo, há um trabalho pedagógico de arrependimento para que haja mudança. E nós vamos ver que isso está em perfeita sintonia com as próprias obras de André Luiz. Quantas vezes André Luiz nos narra, nos seus livros, que determinados resgates nas zonas umbralinas, né, da crosta terrestre, de espíritos que estão ali e que só podem ser atendidos pela misericórdia divina quando se arrependem das suas faltas. Enquanto, de fato, não há o arrependimento, o espírito não pode ser socorrido plenamente, embora ele seja assistido constantemente pela misericórdia divina. Então, nós vamos ver que a missão de João era preparar, né, era construir essa base. Para quê? Para que cada indivíduo pudesse trabalhar a sua purificação, reprimindo as suas más tendências, buscando dominar as suas más paixões, né, e abdicando daquelas vantagens que são imediatas em prol do futuro. Não basta crer, mas compreender. E aqui é uma ideia muito feliz trazida por Kardec, né, no sentido de que, vamos usar o termo, porque é um termo mais conhecido, embora não seja o mais apropriado, mas a salvação do indivíduo não está na religião. Esse é um ponto essencial que João também vem nos trazer quando ele se torna, né, a voz clamante do deserto. Então, a religião não salva, a religião orienta. A disposição para a mudança é do próprio indivíduo. O processo de reeducação, ele é individual, a tal ponto, né, que nos relembra o doutor Bezerra de Menezes, que nós não podemos violentar a consciência alheia. Cada um tem o seu tempo de despertamento. Embora o chamado, né, a voz clamante para o deserto das nossas consciências, ela seja constante, ela é de todos os dias, né? Eu diria muito mais ainda, ela é de toda a nossa vida, porque os benfeitores
espirituais, eles nunca desistem de nós. Até mesmo quando nós nos afastamos, né, da influência espiritual benéfica, eles ali permanecem em paciência, mas respeitando as nossas escolhas, as nossas decisões, mas assim que nós nos colocamos na posição de receber o auxílio, eles estão ali prontamente para nos atender. Então, quando nós olhamos o processo que João nos traz e comparamos com os dias atuais, as leis são as mesmas, né? Nós vemos que o Espiritismo está tentando sensibilizar tantos e tantos espíritos a mudarem as suas atitudes, assim como as demais religiões, cada um com seu enfoque, né? Cada um com seu nível de responsabilidade, de conhecimento. Mas nós temos que fazer com que as consciências despertem, né? Nós não podemos deixar aí a escuridão prevalecer nessa consciência, né? Que esse deserto se torne muito mais árido do que na essência ele já o é. E ainda, né? Devemos considerar ainda que a vida espiritual, debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus, né? A maioria de todos nós, ainda, até por questões de entendimento, tem dificuldade de compreender a manifestação divina nas nossas vidas. E a manifestação divina nas nossas vidas, ela ocorre de maneira suave, né? Respeitosa. Deus não nos impõe, Deus não nos pune, né? Aí a gente vai chegar num ponto que é essencial. O que é punir e o que é educar são coisas diferentes. Porque muitas vezes você pune sem educar, mas o propósito da revelação divina é a educação. Então, a educação não prescinde de punição, embora, em muitas situações, para que se eduque, você tem que despertar a consciência para uma reparação. Isso é didático, isso é pedagógico, está lá até na oração dominical, no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, ali a gente vê uma relação de reciprocidade, mas uma relação educativa. Como é que eu quero que Deus me perdoe por aquilo que eu faço, se eu não consigo ainda perdoar o meu semelhante, né? E aí seria muita ingenuidade da nossa parte compreender que essa tolerância, esse perdão divino, ele se fizesse de forma unilateral, né? Ele não se faz de forma unilateral, ele se faz através da reciprocidade, né? Ou seja, eu faço ao outro aquilo que eu desejo que o outro me faça também, porque ninguém deseja mal para si, né? Pelo menos em tese não. É o princípio mais lógico para nós considerarmos esse entendimento. Então, João tinha na sua essência essa mensagem, né, de buscar, de acordo com os recursos que ele tinha, né, que as pessoas compreendessem a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. As falas de João, apesar de carregadas de muita energia, elas tinham esse princípio. E aí a gente pode pegar o Evangelho para ler sobre isso, que a gente vai ver que realmente elas eram carregadas desses princípios da compreensão da justiça, da bondade e da grandeza de Deus. Tanto é que ele fala, né, que ele não era digno de lavar aos pés de Jesus. Então, ali ele já reconhecia a grandeza espiritual do Cristo. Olha, eu não sou digno de lavar os pés deste que vai chegar aqui e é o representante direto de Deus. Então, eram ideias muito patentes, né, na vida de João Batista. E nós vamos entendendo aqui pelo Espiritismo, e muito bem colocado em O Consolador, em O Livro dos Espíritos, que para que nós alcancemos, né, uma melhoria espiritual, a gente tem que se arrepender, né? Mas o Espiritismo nos ensina muito claramente
que o arrependimento não é um ato ritualístico. Não basta dizer, eu me arrependo. Além de dizer que nós nos arrependemos, nós precisamos ter uma atitude. E essa atitude significa que nós devemos buscar a regeneração das nossas faltas, dos nossos erros. E a doutrina espírita vai complementar isso muito bem, dizendo, olha, toda circunstância de falta em que nós nos encontramos envolvidos, nós vamos passar pela situação do arrependimento, nós vamos passar pela situação expiatória e nós vamos passar aí pela reparação, né? Lembrando que nem toda prova é expiação, mas toda expiação é uma prova. Isso está lá no capítulo 5, no item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o espírito pode ter que expiar, né, passando por prova, mas nem sempre toda prova significa que o espírito está expiando alguma coisa, porque nós vamos entender que a prova, ela ainda é característica dos espíritos que não são perfeitos. Então, nem sempre é expiação, porque expiação necessariamente vai nos dar a ideia de reparar, né? Se eu estou expiando é porque eu devo alguma coisa e eu preciso reparar. Mas nem sempre a prova significa que eu estou expiando, né? Eu posso estar passando por uma prova na qual eu esteja me elevando espiritualmente, sem ter, na essência, que expiar aquilo que eu estou passando. Então, às vezes é bom a gente tocar nesses conceitos, né? Porque nos ajudam um pouco a compreender a essência, né, daquilo que o Evangelho nos coloca muito claramente, né? Bom, e aí vamos encontrar ainda, né, em Atos dos Apóstolos e ainda em Mateus, essa relação da religião com a própria figura de João, né? Então, a gente vai encontrar lá em Atos que até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado. E aqui um exemplo, né? Salomão sacrificou 22 mil vacas e 120 mil ovelhas a Deus em sacrifício pacífico. Então, para a gente olhar, né, que ainda, para muitos, a questão da compreensão do sacrifício é exterior. E isso, trazendo para os dias atuais, a gente vai ver que, para muitos ainda, a compreensão de que a consciência precisa estar tranquila significa que nós temos que estar no templo religioso e ali manifestarmos a nossa fé de forma exterior, esquecendo do nosso interior. Então, João desconstrói essa imagem. Não, é preciso que a gente acabe com o deserto que há dentro de nós, né? E isso não é exterior, isso é interior, isso é uma luta muito mais profunda, né? A tal ponto que Mateus vai dizer, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque aquilo ali, praticamente, é uma prática exterior, não leva a nada, né? Não é o sacrifício exterior que, de fato, vai agradar a Deus. É o sacrifício interior, com o desejo, de fato, de que haja mudança. Então, esse sacrifício interior é aquele que vai agradar a Deus. E nós vamos perceber muito claramente, né, que com Jesus a gente verifica, né, que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos. Jesus traduz isso muito bem, né, principalmente quando nos coloca a visão paternal de Deus, né? Olha, Deus é nosso Pai. Ele não está lá sentado num templo. Santifica as tuas atitudes, para que você, de fato, se aproxime de Deus, né? E Deus está em tudo. Ele está em todo o universo. Então, aí também ainda há uma passagem aqui de João, né? Quando Deus é espírito.
para que facilitasse, em tese, a compreensão das pessoas também. Né? Então, a gente vai ter a demonstração, de fato, né, de quem é esse Deus que até então havia sido construído, né, ali por Moisés, pelo povo judeu, pela imagem cultuada do bezerro de ouro e de tantas outras coisas que a gente vê na narrativa evangélica e que a gente precisa desconstruir, e o próprio Cristo trabalhou significativamente para que isso fosse desconstruído. E aí, né, preparar os caminhos do Senhor, endireitando as suas veredas. E isso era o que João Batista pregava, né? E o clamor da consciência está aqui, nesse trecho de Mateus, né? Preparar os caminhos do Senhor, endireitando as suas veredas. E ainda, né, em Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 86, o homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Então, aqui nós não falamos, né, de uma renovação exterior, mas sim de uma renovação interior. Tem uma passagem que é a de número 16, está no Caminho, Verdade e Vida. Essa passagem é intitulada Endireitai os Caminhos, e Emmanuel, como sempre, muito feliz naquilo que diz, né? E ela tem muito a ver com endireitando as suas veredas. É um trecho de João, né, que diz o seguinte: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, o que João já colocava era o que os profetas já haviam trazido há muito tempo antes, até porque houve toda uma preparação da humanidade para a vinda do Cristo. E o comentário de Emmanuel, nessa passagem 16 do Caminho, Verdade e Vida, ele é muito significativo. Eu vou pedir licença para ler 2 parágrafos aqui, só para facilitar a nossa compreensão. Nos diz Emmanuel: em todos os tempos, observamos criaturas que se candidataram à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. E ainda Emmanuel: onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Então, todos nós buscamos ao Cristo, porque a nossa consciência clama por isso. Mas não basta correr atrás do Cristo com as imagens ilusórias que tantas vezes a gente constrói. Se na essência o Cristo espera por nós todos os dias, o encontro do Cristo primeiramente se dá pela renovação de nós mesmos. E aí levando em consideração o nosso papel na atual encarnação. Nós temos compromissos com família, nós temos compromissos com a sociedade, nós temos compromissos com o grupo de indivíduos que nós estamos encarnados ali. Mas nós nunca podemos esquecer que o primeiro compromisso de melhoria é conosco. Se nós não alcançarmos a melhoria de nós mesmos, dificilmente nós vamos conseguir auxiliar o nosso próximo, os nossos semelhantes. E a questão do batismo também, muito simbólica na fala
né, e que a gente compreende que era um ritual judaico, né, significa que não existe um ritual externo, existe a renovação do indivíduo. Muitas vezes o evangelho vai se usar das metáforas até por conta da compreensão dos povos que lá se encontravam naquele momento, né? O evangelho, na essência, ele é um roteiro didático também de compreensão das pessoas, porque você não poderia, talvez, se usar de símbolos, digamos assim, mais refinados para explicar determinados fenômenos para, talvez, os nossos irmãos que não tivessem ainda, né, uma compreensão maior do que significava esse reino de Deus, as leis que regem a espiritualidade. Daí o batismo era adotado como uma simbologia para que as pessoas pudessem compreender, através daquele ritual, que era necessário, né, que as pessoas se desvencilhassem dos seus pecados, das suas angústias, e a partir daquele momento pudessem agir de uma forma diferente, né? Então, daí a importância que João teve na ideia, né, da prática do batismo. Mas, essencialmente, era um ritual externo. Por isso que o Espiritismo, evidentemente, não adota o batismo, né? Por conta da compreensão que nós temos. E o que nós temos que perceber no momento atual é o sacrifício daquele discípulo que caminha, né, junto ao Cristo. E aí, realmente, né, uma frase que muito nos inspira é essa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. João fez isso. O verdadeiro espírita, né, a caridade, o exemplo de João. João negou-se a si mesmo. Em muitos momentos passou pelos sacrifícios que passou, porque a fidelidade dele a Deus e a Jesus era muito grande. E nós hoje, né, diante das circunstâncias em que nós vivemos, nós estamos buscando resgatar essa essência da nossa ligação com Deus, da nossa ligação com Jesus. Lembrando, né, que nessa caminhada nós temos os nossos sacrifícios, e principalmente o maior sacrifício, que é vencer a nós mesmos. O dia que pudermos, né, vencermos as nossas más inclinações, e aí lembrando, né, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, na mensagem, né, o homem de bem. E aí vamos finalizar com a fala de Kardec, né, que muito didaticamente também ali coloca, né, para não desanimar ninguém, Kardec foi assim de uma caridade extrema, né? No último parágrafo da mensagem, ele vai dizer o seguinte: aqui não estão enumeradas todas as características do homem de bem, né? Então, quando a gente lê, depois de ler 3, 4 páginas, onde a gente vê o roteiro que Kardec fala do homem de bem, aí você lê essa primeira frase ali do último parágrafo, você até desanima, né? Porque a gente, muitas vezes, não tem 1% do que está dito ali, né, por Kardec, né? Aqui não estão enumeradas todas as características do homem de bem. Mas aí Kardec, com muita elegância, né, arremata de forma muito sábia o comentário, né? Mas aquele, né, que já se empenha por adquirir algumas dessas características já está no caminho. Então, o nosso papel, de fato, na atualidade, né, como cristãos, mas como espíritas, é trabalhar essa renovação. Nós podemos não ter e não vamos ter as características do homem de bem enunciadas por Allan Kardec no capítulo Sede Perfeitos. Mas, em contrapartida, todos nós estamos brigando intimamente conosco para que possamos, assim, alcançar a nossa melhoria espiritual. E essa é a mensagem que João nos traz, né, quando, de forma muito bonita, na simbologia, eu sou a voz clamante do deserto, né,
do deserto que há dentro de nós e do qual nós precisamos transformar para que ali o Cristo também possa se fazer presente. Então, eram as considerações que nós tínhamos para a noite de hoje, agradecendo aos irmãos aí que tiveram muita paciência de nos ouvir aqui.